Bom, então vamos lá, vamos falar de Multiple Spanning Tree, né, que é a última versão do Spanning que a gente vai falar. E aí acabou o Spanning Tree. Tá? A gente vai cair na parte de... A gente vai fazer um lab, obviamente, de MSTP. Quando eu fizer esse lab de MSTP eu vou configurar também Port Channel, né, porque eu falei que ia falar e acabei não falando agora, então eu vou falar. Vou demonstrar na prática. Tá? E depois a gente começa a falar de protocolo de roteamento. Vai começar a falar dos IGPs, né, que é a parte mais legal. Aí, né? O Service Provider tem muito pouco camada 2. Tá? O Service Provider é praticamente 90% de roteamento. Tá? A agenda para hoje é fazer esse lab que a gente acabou de fazer, falar de MSTP, e se desse tempo fazer mais um lab de... Depois que a gente fala de MSTP, a gente tem que fazer um lab, obviamente, de MSTP. Né? A gente fala a teoria. Mas não sei se vai dar tempo. Tá? Se não der, na aula que vem a gente vai falar... Já começa na parte prática, fala de MSTP, e já inicia a parte de roteamento. Tá? Então vai falar a parte... Primeiramente vai falar a parte mais básica, né? Que é roteamento, como é que funciona, instância administrativa, rota específica, máscara, tudo aquilo ali. E depois a gente já cai em RIP, que é o primeiro protocolo mais básico. A RIP V1, RIP V2, né? Depois vai lá para IGRP, o SPF, BGP. Aí depois a gente vai voltar no RIP novamente, mas aí vai ser RIP NG. Aí vai falar de todos os IGPs para IPv6. RIP NG, IGRP para IPv6, o SPF V3 e múltiplo protocolo BGP. Tá? Mas vamos lá, vamos falar de Multi-Spanning Tree. Bom, o que é o Multi-Spanning Tree? Qual é a ideia do Multi-Spanning Tree? É o seguinte, né? O Multi-Spanning Tree é mais utilizado, já adianto, em ambiente de Service Provider. Quer dizer, ele era mais utilizado, né? Hoje em dia não se usa mais o Multi-Spanning Tree. Tá? O que é uma coisa boa, tá? Porque esse negócio é complexo. Principalmente quando a rede é muito grande, com várias regiões. Para você entender, você vai ver que para entender a parte de teoria nem tão complexo, mas na prática isso é complexo. Isso é complexo, assim, uma rede com MSTP flat L2 é suicídio, né? É suicídio, porque qual que é a ideia? O MSTP ele veio para diminuir o processamento em redes de muito grande porte e para tentar minimizar problemas do Spanning Tree, tá? Só que ele, para tentar fazer isso, ele ficou tão complexo que na prática é muito difícil pegar na época que utilizava isso, as operadoras, a maioria das pessoas não tinham conhecimento avançado nisso, tá, em MSTP. E aí sempre dava problema, era comum o cara vai fazer uma janela, mexer num switch e parar a rede toda. Tá? Porque você vai ver que tem várias coisas que você tem que considerar na hora que você vai configurar isso aí. Tem vários tipos de root, não é um root, não é igual o Prevalence Spanning Tree, o Rapid Spanning Tree, que tem um root só e é mais fácil de você calcular as coisas até na forma da sua cabeça mesmo. Isso aí não, para você fazer o cálculo, às vezes você tem que desenhar mesmo. Porque você vai ver que vai ter 3 roots aí, 3 roots na rede, tá? Principalmente quando a gente for usar mais de uma região. Bom, mas qual foi a ideia disso do MSTP, né? Que ele está morrendo hoje em dia. Tá entrando toda aquela parte de L2VPN, né? Já não usa mais Spanning Tree, tá? Os operadores, a maioria já não usa mais isso aí, mas ainda cai na prova, então vamos abordar, tá? A ideia do MSTP ele foi desenvolvido para trabalhar com redes de grande porte, ou seja, ele cai como uma luva para um Service Provider, tá? Qual que é a ideia? A gente viu até agora, né, que a gente tem o Prevalence Spanning Tree e o Rapid Prevalence Spanning Tree, tá? Se a gente for olhar mais para trás que isso, né, a primeira versão do Spanning Tree que saiu, a gente chamava de CST, que é Common Spanning Tree, que é na época lá da Radial Perman lá, que foi aquela mulher que desenvolveu o Spanning Tree. Então, como é que funcionava muito antigamente? A gente tinha uma instância só de Spanning Tree, né, que a partir do momento que ela era calculada essa instância, todas as vilãs obedeciam. Então vamos dizer aqui, por exemplo, que não existia
por exemplo, o Rapid per vilão ou o PVST, né? Vamos dizer aqui que foi calculado essa distância de spanning tree. Calculou-se a instância, todas as vilãs vão usar essa engenharia de tráfego. Se o link aqui está block, né? Tá? Seria esse link aqui. Todas as vilãs vão fazer sempre isso aqui. Sempre, todas. Obviamente isso não era bom. Por quê? Porque você não tinha engenharia de tráfego na rede. Você tinha esse link congestionado, né? E esse link aqui livre. Tá? Tinha um desperdício de recurso aí, tá? Bom, legal. Aí veio o Pervelan Spanning Tree, Pervelan Spanning Tree Plus, Rapid Pervelan Spanning Tree, né? E aí a gente tem agora múltiplas instâncias, né? Só que o Rapid Pervelan Spanning Tree e o Pervelan Spanning Tree Plus, a gente tem uma instância de spanning tree por vilã, é mapeado por vilã, tá? Então a cada vilã que eu coloco na rede, eu tenho uma instância nova de spanning tree. Você pega um switch grande de ports e 500 que suporta várias instâncias de spanning tree, legal, você não tem problema, você tem várias instâncias lá funcionando, tá? Só que se você tiver 100 vilãs, 200 vilãs, 400 vilãs, você tem 100 instâncias de spanning tree para processadores processar. A spanning tree é um software, roda lá no control plane, que é a CPU que tem que processar isso aí. O control plane lá do equipamento tem que ficar processando, né? Então você tem lá 200 vilãs, 300 vilãs, são 300 instâncias que o processador tem que processar. Tem um flap na rede, são 300 VPDUs, TCNs, e assim vai, tá? E aqui que foi se percebendo com o tempo que, apesar de eu ter um monte de vilãs, um monte de instâncias, eu não precisaria de um monte de instâncias. Porque normalmente num provedor, você tem 2 ou 3 instâncias que você usa. Instância que eu digo, 2 ou 3 topologias, tá? Vamos corrigir, 2 ou 3 topologias. Por exemplo, num provedor, por exemplo, uma rede metro, pega uma rede metro, uma operadora, né? O que você tem lá numa rede metro? Normalmente você tem um anel, né? O MSTP era muito lá em rede metro. Você tinha um anel, né? Que simula uma rede flat L2, hoje em cima de um PLS, mas essa é a ideia, né? E ali você estabelece circuitos LAN to LAN, circuitos ponto a ponto ou multiponto, só de camada 2. Então o anel ele tem sentido horário e anti-horário, né? Se você ativa um cliente aqui, opa, estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo agora? É uma balançada aqui, minha conexão. Estão ouvindo? Tá. Legal. Se você tem um anel, tá? Você tem essa rede aqui. Você tem um cliente que você ativou ele aqui e ativou ele aqui, tá? O cliente está aqui e está aqui. Bom, qual que é a ideia? O anel tem sentido que ele pode trafegar, sentido que eles falam, que é o sentido anti-horário ou sentido horário, né? Sentido horário ou anti-horário. Tem 2 caminhos para fazer, tá? O que acontece? Como que eles fazem engenharia de tráfego no provedor? Pegava uma vilã do provedor do cliente A, colocava o root de um lado e o cliente aqui embaixo, tá? E aí fazer esse caminho aqui, que seria o caminho horário. Aí na outra topologia, para outro cliente, para fazer engenharia de tráfego, botar um link só, colocava o root no outro switch e fazia o switch anti-horário. E assim vai. Só que você não ia fazer um monte de topologia. Normalmente era 2 você tinha. Um horário e um anti-horário. Aí o terceiro cliente, agora eu vou colocar o cara aqui. Aí o quarto, agora eu coloco o cara ali. E assim vai, né? Aí você pode ter um cliente que usa muito, aí você faz um 2 para 1 ou 3 para 1, né? Coloca mais um cliente aqui, porque o cliente que está ali usa muito, pode igualar e assim vai, né? Então o que você percebe? Você tem normalmente poucas topologias na rede. Só que você multiplica a quantidade de instâncias de spanning tree, porque é uma por vilã. Só que você tem lá 4, 5, 6, 7, 10, 20, sei lá quantas instâncias de vilã em relação a spanning tree, sendo que você não precisa. Se você tivesse uma só, e a tendência de todas aquelas vilãs está suficiente. Se você tivesse uma só, você ia ter um MPDU só. Você ia ter um processamento só. Você não ia ter
10, 20, 30 e assim por diante, tá? Então foi essa a ideia do MSTP. Em vez de você fazer instância por VLAN, você faz uma instância por instância, né? Que chama instância. Você tem uma instância, né? Que a instância quer dizer a topologia da rede, e você mapeia VLANs para aquela instância. E aí toda VLAN que está mapeada naquela instância, obviamente, herda aquela topologia que foi calculada para aquela instância de spanning tree, tá? Então o que acontece? A partir do momento que você faz isso, você alivia a carga do equipamento, alivia a carga de control plane, tráfego de VPDU, a convergência fica mais rápido, e assim por diante, tá? Então essa foi a ideia. Você tem lá um service provider com 1000 VLANs, tá? Você tem sentido horário e anti-horário, tá? 500 clientes passando pelo sentido horário do anel, 500 clientes sentido anti-horário. Então, eu preciso de 2 instâncias de MSTP, uma com sentido horário e outra anti-horário. Não preciso de 1000 instâncias de STP, tá? Que será 500 iguais de um lado e 500 iguais do outro, né? Você não precisa disso, porque são 500 vezes pacotes de BPDU, 500 cálculos a mais, tudo a mais, tá? Essa é a ideia original do MSTP. Bom, só que para implementar isso, que a gente tem que endereçar, né? O MSTP tem que se preocupar para que isso seja possível. Tem que se preocupar com as seguintes perguntas, né? Com as seguintes metodologias aqui na tela. Como que faz o cálculo da topologia lógica, tá? Porque agora a gente tem a topologia para uma instância, não por VLAN. Como é que eu faço esse cálculo? Como é que eu distribuo a informação de mapeamento, né? Porque agora eu nem falei para vocês, mapear, então vai construir uma instância, vai configurar, vai ser feito um cálculo spanning tree, eu mapeio as VLANs para a instância. Como é que eu faço esse mapeamento? E como é que eu distribuo essa informação para todos os outros switches da rede, tá? E por último, obviamente, como é que eu verifico que isso que eu distribuí está consistente, tá? Como é que eu sei que a configuração que eu fiz no switch A e no B, em relação ao mapeamento de VLAN, é consistente? Porque tem que ser, né? Porque se não for, você vai ter problemas na sua rede, tá? Você vai ter problemas de loop, você não pode ter na mesma região, tá? A instância 1, a VLAN 10, 20 e 30 mapeada, e você tem outro switch que na região também, na mesma região, e só tem a VLAN 10 e 20 e a 30 que você esqueceu de mapear, tá? Se você esqueceu de mapear, o que acontece? Vai ser calculada a instância, a topologia daquela instância, vai pôr a porta em forward, e aquela VLAN do outro lado está mapeada a outra instância, tá? E aí pode ser que esteja em modo forwarding também, e aí vai ficar forward com forward, que no lado deveria estar blocking, e aí você vai ter problema, tá? E aí você vai fechar um loop na rede sem querer, tá? Bom, então vamos lá. No cálculo da topologia lógica, né, que seria a primeira pergunta que tem que ser respondida, o switch se baseia num conceito chamado de região, tá? O que é uma região? São switches que compartilham a mesma política de spanning tree, tá? E também que são afetados por essa política. Qual que é a ideia geral do MSTP? Todos os switches que estão na mesma região sofrem juntos, tá? Se eu tenho uma queda, um flap numa interface de uma região, todos aqueles switches daquela região vão receber VPDU e vão ter que fazer recálculo, tá? Porém, um switch que está numa região distinta não é afetada por aquela VPDU. A gente vai ver como isso não é afetado, tá? Então o que acontece? O spanning tree começa a crescer no provedor, crescer. A gente sabe que spanning tree, uma rede grande, flat spanning tree, é um tiro no pé, né? Uma hora sua rede vai dar problema. O spanning tree não é escalável ao extremo, tá? Não é escalável ao extremo. Então, qual a ideia? O MSTP também vem para ajudar isso. Se você cria a instância, você começa a diminuir o domínio do seu spanning tree, tá? Não o domínio do spanning tree, mas das regiões, tá? Porque as regiões se falam. É a mesma coisa do conceito do SPF, né? O SPF você não vai fazer uma área gigantesca. Você faz múltiplas áreas para diminuir banco de dados de LSA, o seu algoritmo Discra lá, né, que é o SPF, ser calculado mais rápido, assim por diante. É a mesma ideia aqui no MSTP, tá? Cada região tem visão à sua topologia inteira, tá? E sofrem juntos. Se uma queda no link de uma região, todos os switches daquela região vão ter que fazer convergência. Mas o que está numa outra região não é afetado, tá?
Como é que eu defino uma região? Através de 3 parâmetros. O nome da região, número da região, que é o número de revisão, tá? E mapeamento de VLAN com instâncias, tá? Essas 3 informações aqui tem que bater. Quando eu configuro um switch, coloco ele numa região, configuro outro, quero colocar na mesma região, essas 3 informações têm que ser exatamente iguais. Não pode ter um parâmetro diferente. Se eu esquecer de mapear, se no switch eu vou mapeio da VLAN 1 a 100 na instância 1, no outro eu esqueço de mapear uma VLAN, esses switches não estão na mesma região. Tá? Eles não estarão na mesma região, estão em regiões distintas. Tá? Porque eu esqueci de mapear uma VLAN. Aí você falar, mas não é só o nome da região, o número da revisão que conta para o nome da região? Não, não é. É tudo esses 3 parâmetros. O mapeamento também conta, tá? Se você deixar de mapear uma VLAN para uma instância, num switch você mapeia a VLAN 10 para a instância 1, no outro a VLAN 10 sem querer você mapeia para a instância 2, esses switches não estão na mesma região. Tá? Eles vão se comportar como se estivessem em regiões distintas. Como é que ele sabe disso? A gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então quer dizer, a BPDU agora também que a gente codifica, que a gente tem o conceito de Extend System ID, obviamente o campo VLAN ID não se aplica mais a VLAN, né? Porque agora eu estou fazendo o cálculo para a instância. Tá? Então o VLAN ID vira Instance ID, que é a mesma coisa, né? Você põe a instância 0, a diferença é que você não tem VLAN 0, mas instância você tem, né? Você tem instância 0, instância 1, instância 2, instância 3, assim vai. Tá? Que dá no mesmo, né? É um número ali, se for VLAN 1 ou instância 1, dá no mesmo os cálculos, tá? Bom. Aí tem essa observação aí, né? Switch de pequenos portos, suporta no máximo até 65 instâncias, tá? Então, quer dizer, a numeração pode ser de 0 a 4094. Por quê? Por causa do VLAN ID, tá? Como agora a instância ID vai no campo do VLAN ID, o VLAN ID tem 12 bits. 12 bits é 4094, tá? Você pode numerar a instância de 0 a 4094, mas no total você pode ter 65 instâncias, tá? Ou seja, você pode ter instância 1, 2, 10, 400, 500, 700, 100, 2, mas todas não pode passar de 65 instâncias, tá? Bom, como é que eu distribuo a informação, né? Que é uma das coisas que a gente tem que endereçar. Bom, a distribuição de informação através de novos campos que a gente tem no BPDU, tá? Quando a gente fala de múltiplas instâncias, né, a gente tem uma região e lá na região tem várias instâncias, tá? Aí você pensa, não, então peraí, para cada instância tem uma BPDU, correto? Correto ou não? Que seria como se estivesse no Spanning Tree, né? No Per VLAN Spanning Tree. Não tem uma BPDU por VLAN? Tem ou não tem? Tem uma BPDU por VLAN, não tem? Porque cada VLAN é uma instância. Aqui não, aqui eu tenho uma instância, aqui não, quer dizer, aqui eu tenho uma instância que tem várias não mapeadas, mas se eu tenho 10 instâncias, teoricamente eu tenho 10 BPDUs na rede, certo? Exatamente, uma BPDU por instância, mas não é assim que funciona. Tá? A gente tem uma instância que é uma instância especial, que é uma instância que chama instância 0, tá? Que chama CIST, que é Common Internal Spanning Tree, tá? Essa CIST, que é a instância 0, tá? É a instância que vai ser responsável por enviar BPDU na rede. Só essa instância vai enviar BPDU na rede, tá? E aí você fala, mas e como é que vai ficar as outras instâncias? A gente tem um campo novo no BPDU, do MSTP, que chama mRecord. E as informações das outras instâncias são gravadas nesse mRecord. Tá? É um conceito que a gente fala de piggyback, em inglês. Chama piggyback. Tá? Qual a ideia? São campos que a gente chama de TLV, né? Type Length Values.
Se o pacote é 1 ou se são 10, não importa. O que importa é se está codificado a informação que eu preciso. Tá? Então é mais inteligente, obviamente. Eu mando um pacote, mas com várias codificações. Seria um pacote maior. Em vez de eu mandar 10 pacotes, eu mando um só maior. E todo mundo recebe e sabe interpretar. Por quê? Porque esse campo TLV vai identificar os campos de mRecord e eu vou saber lá que tem uma informação sobre a instância 1, sobre a instância 2, sobre a instância 3, enfim, quantas instâncias você tiver configurar na sua rede. Mas somente a instância 0 que põe essa BPDU na rede para ela ser trafegada. Tá? Instância 1 não manda, instância 2 nenhuma instância manda, só 0. Tá? Verificação de consistência. Bom, conforme eu falei para vocês, se você errar um parâmetro na configuração do MSTP, ele não está na mesma região. Eu vou no switch 1, configuro lá. Spanning Tree, MSTP, Configuration. Region. Region Name, vai ser região 1, coloco. Revision Number, coloco lá, Revision Number, coloco 1. VLAN, aí eu coloco instância. Instância 1, VLAN, que são as VLANs que eu vou mapear, VLAN 10, 20, 30, 40. Aí vou no switch 2. Spanning Tree, MST Configuration. Region Name, região 1. Revision 1, tá? Instância 1, VLAN 10, 20, 30, 40. Esqueci da 50. Não estão na mesma região, são regiões distintas. Como é que ele sabe disso? Porque existe um cálculo de hash que é efetuado. Cálculo de hash, não um cálculo checksum, tá? A BPDU é enviada na rede, ele pega os campos de mapeamento de VLAN, Revision Number, Region Number, executa uma conta no switch que enviou a BPDU, coloca o resultado na conta, na BPDU, tá? Chega do outro lado, no outro switch, ele faz a mesma conta, obviamente ele pega a informação local configurada, faz o cálculo, tem que bater com a informação que está no hash codificado no BPDU. Se não bateu, alguma coisa está errada. Né? O cálculo é o mesmo, tem que bater. Se não bateu é porque o switch do outro lado está configurado, não está configurado igual eu estou configurado. Tá? Então, ele detecta que não está na mesma região e se coloca se começa a comportar como se estivesse em regiões distintas. Tá? Então, muita atenção na config. Isso é uma coisa que, como eu falei, são detalhes, né? Mas se você pega na prática, tem muita gente que às vezes não sabe disso. Acha que se você configurar o region name e o revision igual, tá na mesma região. E aí o cara vai mudar em um mapeamento de VLAN, ele vai lá e muda num switch, tá? E dá um apply na config. A gente vai ver como que faz para dar um apply, né? Quando você muda, você tem que dar você dá um exit ou um end, dá um apply. A config entra em ação. Uma coisa você dá um VLAN database de switches antigos, né? Você dá um VLAN database, for jogar um monte de VLAN, não estava nada valendo. Até você dar o comando apply ou dar um exit, né? Que você dá um exit e aplica aquela config. Tá? E aí, pum, sua rede cai na hora. Tá? A rede cai porque aquele switch está diferente agora. Ele vai calcular que está diferente dos outros switches, ele vai fazer recálculo de toda a rede. Tá? Os roots da CIST vai ser outro, da CST pode ser que seja alterado, e aí sua rede vai balançar inteira. Tá? Vai balançar inteira. Pergunta do Jamerson, a falta de uma VLAN mapeada atrapalha tudo, atrapalha tudo. Atrapalha tudo. Aquele switch que estiver diferente, ele vai se considerar em outra região. Tá? E switch, acontece o seguinte, quando você tem uma região só, eu vou explicar um pouco de forma literária, mas você tem 3 roots. Você tem um root de uma instância, depois você tem um root da instância 0, tá? Que chama CST Regional Root, CIST quer dizer Regional Root, e depois você tem um root em relação a todas as regiões. Você tem 3 roots, tá? Por exemplo, você pega uma região que tem a instância 1, 2, 3 e a 0. Obviamente a 0 sempre tem, não dá para deletar. Você pega outra região B que tem as mesmas instâncias. 0, 1, 2, 3, tá?
A região 1, 2 e 3 de cada... a instância 1, 2 e 3 de cada região, elas são são distintas, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Mas a região 0, quer dizer, a instância 0 da região A e da região B, elas se juntam numa topologia única. Tá? Elas fazem um join, essas duas instâncias, que a gente fala que é a Common Spanning Tree. Tá? E acontece o seguinte, se você pega um switchzinho dentro da sua região, tá? Teoricamente, ele não é, pode ser que ele seja root da minha região, mas não da Common Spanning Tree. Tá? E aí eu mudo a configuração dele. A partir do mudo a configuração dele está diferente dos outros da minha região, é como se ele tivesse criado uma terceira região. Tá? E aí ele vai tentar roubar o root, se tiver mais prioridade, ele vai roubar o root da região 0, que é a região em comum entre todos. E se ele conseguir roubar esse root, o que vai acontecer? As portas vão tudo para blocking, vai começar a repopular tudo spanning tree, sua rede inteira vai parar. Lógico que ela tende a voltar depois, mas vai parar. Tá? Então, por isso que assim, na prática, é melhor não usar isso, né? Porque assim, hoje em dia tem outras tecnologias que vieram para substituir o spanning tree, né? Porque é muito detalhe, tá? É muito detalhe, é muito complexo e aí você fala, não, tudo bem, mas é porque a pessoa não tem o conhecimento, não sabe implementar. Tá, tudo bem, mas assim, se pega um service provider, você não vai ter lá todo mundo lá que sabe muito, né? Você tem uma área de engenharia, que vai ter uns caras mais experts, e depois você tem a área de operação, que o cara que faz o dia a dia, né? E o cara que faz o dia a dia, pode ser que ele não tenha o conhecimento, um cara que não tem tanto conhecimento assim. Só que o cara tem que mexer na rede, entendeu? E você mexer no spanning tree, mexer em alguma coisa, é coisa de dia a dia, né? No spanning tree não, mas numa VLAN é coisa de dia a dia. Eu só crio uma VLAN no database, que eu vou ativar um cliente e tal. E aí você vai ativar um cliente, e aí você vai colocar ele na engenharia de tráfego. O que você vai fazer? Mapear uma instância. Aí o cara não manja muito, mapeia num switch só e não esquece de mapear nos outros. Ah, mas eu só vou mapear no switch aqui, porque só por aqui que o cliente passa. Mas ele esquece que tem que ter consistência, né? Ou ele não sabe que tem que ter consistência pelos switches. E aí pronto, ele mexeu ali e fudeu a rede inteira, né? Ferrou com a rede inteira, entendeu? Então isso acontecia muito com o MST. Tá? Ainda mais quando tinha múltiplas regiões. Tá? E aí parava tudo. E aí, nossa, aí é muito. Aí com o tempo veio o MPLS, aí tchau, né? Tá? E pra você achar um problema desse, né, uma operadora, não é 5 minutos não, né? Porque tem tanto switch, mas tanto switch, que até você achar o problema, né? Se você não é um cara que conhece da rede na palma da sua mão, que trabalha todo dia, se é um cara de fora, uma consultoria que veio para resolver, nossa, até você... Porque não é uma rede pequena, você acha que trabalha normalmente é uma rede muito grande. Bom, então vamos lá, vamos descrever o que é IST, CIST e CST, tá? Então vamos lá, a gente tem o conceito de regiões, tá? Como eu falei para você, já dei uma breve introdução. Uma região não influencia a outra. Dentro de uma região eu posso ter múltiplas instâncias, tá? Ou uma instância só. Sempre pelo menos uma instância eu terei, que é a instância 0. Essa é sempre obrigatória, tá? Eu nunca vou deixar de ter essa instância. Essa instância 0 a gente chama de Common Internal Spanning Tree, tá? Essa cara é a CST da minha região. Na minha região, tá? Que é CIST ou IST0, tá? Que é a instância 0. Na hora que você for mexer lá, vai lá, instância 0, tá? Você vai mexer na CIST. Todas as VLANs por default estão mapeadas na instância 0. Se você configurar só Spanning Tree, MST Region, Spanning Tree, MST Configuration, configurar só o Region Name e Revision Number, não mapear uma VLAN, está todo mundo mapeado pela 0. Cada VLAN que você cria no banco de dados e você não mapeou, está mapeado na instância 0. Tá? Eu posso ter outras instâncias, que nem eu falei para você, de 1 a 4094. Tá?
Como eu falei, todas as instâncias mapeadas pela instância zero, as vilãs, né? E tem os parâmetros de hello, forward e max age, eles só podem ser alterados para IST0. Por que só pode ser para IST0? Porque só essa instância que envia BPDU na rede. Tá? O campo mRecord, a única coisa que ele faz, pessoal, é mapear instância com vilã. O campo mRecord não tem um subcampo lá dizendo hello time, forward time, que seria o forward delay, max age. Então não tem um mecanismo, um código, um campo que você consegue para uma instância colocar um hello time, outra instância outro hello time. Não tem. Aí ele vai usar o campo hello time da BPDU e não do TVL, que é um subcampo da BPDU como um todo. Tá? Então, obviamente, se ele usar o hello time, só tem um campo, e aquele campo se aplica para todas as vilãs. As vilãs não, de todas as instâncias, tá? Então não é, isso aqui já começa por aí, você não consegue estar acostumado no seu PVST. Eu tenho a vilã 10 e eu coloco um hello time dela ali para 1 segundo, que eu quero colocar um veja mais rápido. Mas para a vilã 20, eu coloco o hello time padrão lá, porque essa vilã 20 é de um cliente que paga pouco e se o cara demorar para converter não tem problema. E aí se você vai tentar fazer isso, a primeira coisa é colocar a mesma política para MST, né, que é Multiple Entry. Não tem como fazer, tá? Ou você deixar um para as duas, para a instância 0 que vai se aplicar às duas instâncias, todo cliente vai convergir rápido, ou você deixar lento para todo mundo, tá? Esse é um ponto de atenção lá que for implementado. Então, recapitulando, né, a gente pode ter várias regiões, cada região pode ter múltiplas instâncias, tá? Cada instância sua topologia, a gente pode fazer engenharia de tráfego, tá? Cada instância, obviamente, tem seu root, tá? Depois a gente tem a instância 0, que é uma instância que chama CST, tá? E a instância 0 de cada região forma uma outra topologia que chama CST. Não é CIST, é CST, que chama-se Common Spanning Tree, tá? Imagina o seguinte, a instância 0 da região A, a instância 0 da região B, a instância 0 da região C, da região D. Todas as instâncias zeros vão se juntar e formar uma topologia, que a gente chama de CST. Tá? A instância dentro da sua região chama CST, mas em relação a todas as regiões, ou seja, inter-region, chama CST. Tá? Bom, falando assim fica difícil, mas vamos ver aqui em desenho. Vai ser muito mais fácil de entender. Digamos aqui, ó, tem a região A, tem duas instâncias, tá? Instância 0, que é a CIST, e tem uma outra instância aqui que é 1, que é a instância em verdinho aqui, tá? Aí eu fiz engenharia de tráfego, né? Que nem eu faço PVST padrão. Coloquei um lado horário, outro lado para girar anti-horário. Bom, então a instância 0 ela vai se destacar, ela vem para cá, instância 0, tá? Que é a instância que eu vou fazer um bind com uma outra região. Um bind, uma junção. Aí eu pego uma outra região B aqui, ó. Tem a região A e a região B. Vou juntar as duas. Obviamente a instância 0 que vai ser utilizada, tá? Então eu tenho a instância 0 aqui, tá? A instância 0 da B aqui. Aí vou lá e coloco dois links entre eles. Tá? Coloca esse link aqui. Coloca esse link aqui. Então quer dizer, a instância 0, né, que eu estou usando aqui, vai fazer o bind com a instância 0 da outra região. Então isso aqui tudo, o resultado, né, do cálculo é o CST. A instância 0 aqui só nessa região é o CIST. A instância 1 seria uma instância somente. Tá? Aí vai ser calculado. E eu chego nesse desenho final aí. Então eu tenho a instância 0. Aí eu ligo as duas instâncias. Né? Instância 0 daqui da região A e da região B. Ligo as duas. Dois linkzinhos aqui.
Tá? Aí o que acontece, que a gente vai ver daqui a pouco, a instância inteira aqui, da perspectiva da outra região, a instância inteira não, a região inteira, né, desculpa, a região inteira, a região A aqui inteira, da visão da região B, um switch que está na região B, vê a região A como se fosse um switch só. Essa é a ideia. Tá? Essa é a ideia. Obviamente um switch da região A vê todos os switches da região B como se fosse um switch só. E aí fica mais fácil, porque aí é como se fosse um switch só na região A, na região B, que estão ligados. E aí eu vou fazer os cálculos aqui do spanning tree e vai bloquear uma interface, que no caso bloqueou essa aqui. Tá? Então, a ideia é essa. A ideia é que a gente vai ver daqui a pouco, a gente vai falar de BPDU, como é que funciona, tem várias modificações e tal. A ideia é essa. A ideia é que uma região, para o mundo externo àquela região, seja como se fosse um switch único. Tá? É que vocês, acho que não, vocês não fizeram o curso de Spanning Tree, curso de Data Center, o Fábio que fez. Mas é o mesmo conceito do Fabric Path. O Fabric Path é uma nuvem com um monte de switch e que emula um switchzão grandão, um suitão grandão, tá? Que ele faz esse transporte através de camada 3, só que é muito mais avançado que esse negócio de MSTP, né? Não dá os pau que o MSTP dá, tá? Mas o MSTP é isso. Uma região é como se fosse, essa região aqui inteira é como se fosse um big switch isso aqui. Tá? É isso que isso aqui é. Da perspectiva de uma região externa. Porque a região que está externa não tem visibilidade da topologia interna de uma outra região. E obviamente quando não tem visibilidade, ela não é afetada. Tá? Se flapa um NIC aqui na região A região B não é afetada. Não vai sofrer recálculo, nada disso. E vice-versa. Tá? Tudo bem até aí? Tranquilo? Tá. Então, obviamente a gente tem novos tipos de interfaces aí quando a gente fala de MSTP, tá? A gente tem um novo tipo de port que chama-se Boundary Port, tá? Esse Internal Port, na verdade, nem existe, né? A porta aqui não é boundary interno, mas não existe lá no switch lá internal port, você nunca vai ver isso, tá? É uma porta normal do spanning tree, que a gente chama agora, isso aqui é mais para representação de documentação, né? Chama de interno, tá? Seria uma porta padrão do spanning tree. E a gente tem uma porta nova, que essa realmente você vê no switch, que chama boundary, você vai ver lá como bound. Bound ou boundary em inglês significa divisão, né? É uma porta que conecta regiões distintas, tá? Quando o switch se conecta com outra região, eu chamo aqui boundary. Como é que ele sabe, pessoal, que um switch... Como é que um switch sabe que está conectado com outro switch que está em outra região? Como é que ele sabe? Conectei a porta do meu switch com outro switch que eu configurei uma outra região lá. Como é que eu sei que... Como é que o switch sabe automaticamente que o cara que está conectado na outra ponta do cabo não está na mesma região que eu? Exatamente, pelo hash do BPDU, né? Eu acabei de falar. Pelo hash ele sabe, porque obviamente do outro lado eu configuro outra região, que é outro nome, né? Vai ser outro region number, o hash não vai bater nunca. Então ele recebe o BPDU do cara, calcula o hash e fala outra região, tá? Então isso que eu falo, o mapeamento da VLAN está nesse cálculo de hash aí, tá? Então se vocês fizerem um mapeamento errado, ele acha que o cara do outro lado está na outra região, tá? Então, uma porta boundary conecta com regiões distintas, tá? Numa porta boundary, eu não contabilizo o custo interno. A gente vai ver daqui a pouco o que quer dizer com isso, tá? A porta boundary, na hora que eu recebo uma PDU, eu não vou contabilizar o custo de portas que são internas. Eu não vou colocar esse custo na contabilidade, porque eu quero manter o custo somente de portas boundary. Somente eu quero calcular o custo inter-region, não intra-region, tá? A gente vai ver daqui a pouco, vocês vão entender melhor.
Bom, já a porta interna, ela conecta, obviamente, com outro switch na mesma região, né? Via o cálculo de hash, tá? E ela contabiliza o custo interno, mas não contabiliza, obviamente, o custo externo, tá? Eu não vou colocar custo externo e fazer cálculo dentro da minha região, tá? Então tá aí, ó, tem região A, região B, isso aqui é uma porta boundary, tá? E, obviamente, isso aqui é uma porta interna. Bom, algoritmo MSTP. Se o algoritmo vocês descontam um W, opa, Rapid Spanning Tree, exatamente, isso aí não é um erro não, tá? É isso aí mesmo. O MSTP, na verdade, ele usa o Rapid Spanning Tree, o algoritmo, ou seja, aquele algoritmo rápido de proposal e agreement, tá? O MSTP é mais o conceito de você mudar PPDU, mudar control plane, mudar um monte de coisa para usar instâncias e usar regiões. Mas o seu algoritmo de cálculo é o Rapid Spanning Tree, que é o mais avançado, né? Em relação ao IEEE 82.1D ou Permanent Spanning Tree ou blá blá blá, tá? O Rapid é o mais avançado. Aí, então ele usa esse algoritmo. E obviamente ele mantém compatibilidade com as versões antigas, tá? Ele funciona se você conectar um outro switch como um Rapid, ele funciona. Ou se for 82.1 dele, funciona. Entre aspas, né? Baixinho que eu vou falar, entre aspas, tá? Ele funciona, mas tem alguns requisitos aí, tá? Para ele funcionar. Somente se for implementação com Cisco. Bom, então vamos lá, vamos falar sobre o processo de eleição do root, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender é o seguinte: existem 3 roots em STP. Um root que é da instância, que é o root ST, tá? Um root que chama CST Regional Root. Esse root, pessoal, é o root da instância 0 da minha região, aquela região que você está se referindo, tá? Aí legal, aí cada região vai ter um root na instância 0. Aí quando as instâncias 0 se juntarem, eu vou ter um root comum entre todas as instâncias zeros, que chama CST root, tá? Então eu tenho o root da instância 0 em relação àquela região e um root em relação à instância 0 em relação a todas as regiões. Ou seja, eu tenho um root para intra-region e um root para inter-region, que podem ser distintos. E serão distintos, obviamente, né? Porque se em cada região eu tenho um root para a instância 0, só que na CST, que é uma instância, seria a instância 0 global entre todas as regiões, eu não posso ter mais de um root, né? Tá? Então, obviamente, né, a instância aqui, a região que ganhou, vai ser o mesmo. A região que perdeu não vai ser o mesmo. Tá? Bom, então quando eu vou lá, ligo o switch, starto a rede, depois tudo vai funcionar. O switch se declara como root da CST root, que seria de todas as regiões, inter-region, e da CST regional root. Depois, obviamente, começa a fazer a troca de BPDU para lá e para cá e tal. E aí aquele switch que acha que ele é o felizão root, né? Não é root coisa nenhuma. Tem um switch que tem uma BPDU melhor, né? Então, uma coisa que eu quero falar para vocês: o cálculo do CST root, que é o root de todas as regiões, usa-se o parâmetro normal do spanning tree, né? Menor bridge ID, menor valor numérico, né? Que vai ser menor prioridade, ou menor MAC address, vai ser prioridade empatar, tá? É uma escolha padrão que a gente já conhece, tá? Só que o CST regional root, a escolha dele não tem nada a ver com o que a gente falou até agora, tá? O CST regional root vai ser o equipamento que está mais próximo ao CST root interregion, tá? Se você tiver uma região só, obviamente o CST root e o CST regional root vai ser o mesmo, cara, tá? Porque a partir do momento que eu escolhi o CST root, você tem aquela região
O CST regional root é o cara que está mais próximo. Quem é o cara mais próximo? Ele mesmo, né? Vai ser o mesmo cara, tá? Mas no caso aqui, por exemplo, eu tenho duas regiões, 6 regiões, e o CIST root será uma região que não é a minha, tá? O switch que vai ser o CST root regional da minha região não é o cara que tem a melhor BPDU, ou seja o que for, é o cara que está mais próximo, tá? É o cara que está mais próximo em relação a custo. Então, é uma coisa diferente, né? Porque isso não existe até o momento em PVST ou Rep Spanning Tree, tá? É o cara que está mais próximo. Tem isso em mente. O regional root ele quebra a regra padrão do Spanning Tree. Tá? Outra regra. Bom, interface interna. Numa interface interna, quando eu anuncio uma BPDU, eu contabilizo o custo, né, da CST regional root. Tá? Interfaces boundary, eu contabilizo o custo da CST root, mas não da regional root. Porque é uma interface boundary que eu estou mandando a informação para uma outra região. Tá? E aí, ele vai suprimir as informações de regional root. Tá? Por quê? Porque para uma outra região não tem o porquê eu mandar informação na minha regional root. Tá? Porque na outra região eu vou ter outro root que é regional, que é outra região. Tá? Pergunta do Jamerton, o que é ST mesmo? Isso ST é instance. Tá? Projeção de instância. Tá? Bom, quando eu receber uma BPDU numa porta boundary, né, o custo é ajustado. Tá? Mas quando eu recebo uma BPDU numa porta que não é boundary, ou seja, uma porta interna, o custo para CST root não é ajustado. Tá? Não é ajustado. Porque é uma porta interna dentro da minha região. E a porta que vai influenciar o CST root, que é o root de todas as regiões, vai ser as portas boundary. Tá? Somente as portas boundary. Se o cara que é CST regional root recebe uma BPDU melhor em uma interface interna, ele tem que deixar de ser o CST regional root. Por quê? Imagina que eu tenho aqui tenho só esse link entre as regiões, tá? Esse cara aqui é o CIST root. Bom, o cara que está mais próximo é esse cara aqui, né? Obviamente. Esse aqui é o CIST regional root. Regional root. Tá? Legal, né? Tá assim, funcionando e tal, legal, tal. E esse cara tem um custo aqui, sei lá, um custo de 19 não, né? Porque é 200 mil. Deixa eu ver daqui a pouco que o MSTP, o custo, os valores para codificar custo aumenta de 16 bits para 32 bits. Aí eu vou lá e passo um cabo aqui, ó, puf, direto aqui, tá? E aí esse cara tem um custo de 100 mil, menor, tá? Obviamente ele vai virar o CST regional root, tá? E quando ele receber uma BPDU aqui, esse cara aqui não está sabendo ainda que ele é regional root. Ele vai mandar a BPDU numa interface interna aqui. Quando esse cara receber uma BPDU na interface interna, ele tem que largar a função dele de regional root. Porque ele vai falar o seguinte: se a BPDU que eu recebi nessa interface interna é melhor do que a minha previamente, quer dizer que eu não sou mais o CST regional root. Tá? Que tem alguém mais perto do root na minha região do que eu. Tá? E por que ele sabe disso? Porque esse custo de 100 mil que bate nessa porta aqui é boundary, ela não vai ser incrementada em relação a essa porta aqui. Tá?
Porque isso aqui é uma interface interna, então isso aqui vai chegar com custo de 100 aqui, 100 mil, contra o custo de 200 mil aqui. Tá? Porque porta interna não codifica, não adiciona mais custo para uma BPDU em relação a CST root. Tá? Exatamente, o custo interno não é incrementado em portas internas, internamente dentro da sua região. Tá? Bom, uma SST regional root, só uma porta escolhida como root, né, obviamente. Todas as outras portas ficam em block, tá? Porque provavelmente a outra porta, que é uma porta boundary, né, que conecta com o CST root, é uma porta que é alternada, né? Você não pode colocar nunca em for, senão você faz um loop na sua rede, tá? Bom, por último, switches que não são CST regional root, né, mas tem porta boundary, a porta vai ser designada ou alternada, tá? Isso aí é óbvio, né? Tá? Então a ideia é o seguinte, tá? O que a gente tem que ter em mente? Tem que ter o seguinte, existem dois cálculos que rodam aí, tudo isso que eu falei parece um pouco complexo, mas a ideia, qual que é a ideia do MSTP? Ele faz dois cálculos, no final das contas é essa, ele faz dois cálculos. Ele tem mais campos sobre o MPDU, que a gente vai ver daqui a pouco o desenho do MPDU, do MST. Alguns campos são usados para contabilizar custo externo à minha região e alguns para custo interno. Então ele faz um cálculo para a minha região interna, tá? E ignora os campos que diz respeito à região externa, inter-region. E quando a informação é para calcular, quando eu preciso fazer o cálculo inter-region, que seria entre regiões, eu simplesmente suprimo a informação da minha rede interna, da minha região. Tá? Então eu faço um cálculo da minha região aqui, internamente, tá? Que serve para definir o root da minha região, das minhas instâncias e vai por aí afora. Só que quando eu vou fazer o cálculo para inter-region, né, que isso aqui seria a CST, cada região vê outra região como um switch único. Como um switch único. Tá? Isso aqui tá errado, tá? Isso aqui não vai ficar bloco em bloco, né? Senão essa região está isolada. Isso aqui vai ter uma porta designada. Então, o que eu quero dizer aqui, ó? Aqui, ó, esse CSTDP, que é designate, RP, que é root, são todas as portas boundaries, tá? Se você reparar aqui, tudo porta boundary. Aqui, tudo porta boundary. Então veja o seguinte, ó. Aqui está o root, tá? Do CST, de todas as regiões, do inter-region, de tudo, tá? Esse switch aqui é uma porta designada, e esse também. Por quê? Porque se eu pegar todo esse switch aqui, vamos dizer que isso aqui é um switch só agora. Você concorda que é isso que deveria ser? Ele é um root, ele é o cara que é o root. Não importa se tem 2, 3, 10, 15. A ideia é que a região inteira seja um switch só, da perspectiva da outra região. Então, obviamente, todas as portas têm que estar como designada, porque é aquela região que é o root de todas as outras regiões. Tá? Nas outras regiões, a mesma coisa. Se eu pegar isso aqui, ó, desenhar um switch só. Bom, uma porta tem que ser root, que é a porta mais próxima, né? Que poderia ser essa também, né? Mas depende do custo, provavelmente essa porta tem um custo menor. E essa aqui é alternada, que é uma porta que me leva para o root também, se essa porta falhar. Tá? E aqui também, se eu desenhar um switch só, eu tenho uma porta root e uma porta alternada. Tá? Então pode ver, a partir do momento que eu fiz esse desenho aqui, com esses riscos aqui, reflete exatamente esse desenho aqui. Tá? Um switch só aqui. Então essa é a ideia do MSTP em múltiplos regions, né? Você calcula instância, na sua região você pode ter uma ou N instâncias, cada instância é uma topologia distinta. Aí você tem uma instância que é comum entre todas as regiões.
que vai formar uma topologia também, tá? Uma topologia com o mundo externo. Tá? Essa é a ideia, basicamente, do MSTP. Tá? É, show de bola demais, é problemático demais isso sim. Na prática, meu, nossa, isso aí é... A teoria é legal, assim, você vê. Mas na prática, porque falta, assim, para você implementar isso aí, você tem que implementar várias features de segurança. Root guard, port guard, você tem que pôr várias coisas aí para deixar a rede redonda. Porque... E normalmente isso ninguém faz, né? Esse que é o problema, ninguém faz isso aí. E aí o cara, meu, o que acontece? O cara, já vi muitas vezes acontecer, o cara vai lá num POP, num provedor remoto, lá um POP que tem 3 clientes. Aí o cara vai ativar um switch novo. Aí o cara não vê direito, e coloca lá um switchzinho lá e rouba o root. Aí rouba o root para a rede inteira. Nossa. Aí você descobrir quem que é o cara que fez isso. Nossa. Aí a rede tem trilhões de switch, né? É uma maravilha. Hoje não tem, né? Hoje é tudo sobre MPLS, é tudo sobre L. Hoje a rede é uma rede L2 emulada sobre uma rede L3, né? L3 não tem esses problemas, né? Tem esses problemas. L3 não tem como você ir lá, não tem root, não tem nada disso, né? Você tem cálculo de métrica, de OSPF, escalável, rápido. Aí você coloca BFD para convergência convergir rápido. E aí por cima você joga MPLS, MPLS transporta tudo para você, bonito. Transporta L2 sobre L3, né? Então não tem como você ter loop, né? Porque o pacote tem TTL, tudo isso, né? Muito mais inteligente, muito mais seguro. Bom, aí está o BPDU, né? Do MSTP. Tem esses campos a mais aqui, né? Desses campos aqui, ó, CST interna, rootpath, só é utilizado dentro da sua região. Quando isso aqui vai para fora da sua região, esse campo aqui é retirado. Porque para fora da região não importa esse campo. Não é que é retirado, é zerado, né? Tá? E desde a minha região eu não incremento quando chega uma BPDU dessa numa interface interna, tá? Eu não incremento esse campo aqui, por exemplo, que é o root externo, tá? Bom, em relação à interoperabilidade, né? Bom, primeiro para vocês. O MSTP ele interopera com o OSINTs 2.1D, PVST, PVST Plus, RapidSpan Tree, blá blá blá, e assim vai, né? Com todas as versões, tá? Qual que é a ideia? Como é que eles fazem a interoperabilidade? O MSTP tem o seu campo de versão número 3, tá? O OSINTs 2.1D, o version dele é 0. O PVST, PVST Plus, se não me engano é 1. O RapidSpan Tree, a versão dele é 2. O MSTP é 3. Então, o que acontece? Eu conecto um switch MSTP e do outro lado um OSINTs 2.1D. Quando eu receber o primeiro BPDU desse cara, opa, a versão dele é diferente. Então, obviamente, eu vou fazer rollback na minha porta. Vou trabalhar na minha porta ou com o algoritmo Rapid ou com o algoritmo Rapid, né? E aí o Rapid já tem backyard compatibility com a versão OSINTs 2.1D. Tá? Então, se eu BPDU em qualquer porta e não for versão 3, eu faço já rollback e não uso MSTP ali, tá? E obviamente eu coloco aquela porta como boundary, e aquela porta não vai estar na minha região, tá? Isso é um ponto de atenção. Se você faz interoperabilidade, aquele switchzinho, aquele conjunto switchzinho que não está rodando MSTP, é como se fosse uma região distinta em relação à parte da rede que roda MSTP, tá? Isso aqui, pessoal,
Cara, como eu já vi gente fazer merda com isso, cara. Por causa desse problema da Cisco. O root, tá? O que acontece? Se você coloca o 82.1D, esse cara é uma outra região, ele se faz um join no CST, tá? É como se fosse uma regiãozinha ali que faz um join na sua CST, tá? Então vai formar uma common spanning tree. Só que a Cisco tem um problema que é o seguinte, ela suporta interoperabilidade, mas o root da rede tem que estar sempre no domínio de MSTP, tá? Tem que estar sempre. Isso aqui é o mais importante, tá? Você vai fazer a junção de duas redes. Eu já vi isso acontecer faz pouco tempo, tá? Um cliente, aeroporto de Guarulhos, pré-copa, migração de rede. Vamos subir uma rede do zero, 6.500, tudo lindo, 40 GB, interfaces, backbone, MPLS, tudo, né? Aí vai fazer um join com a rede antiga dos caras, né? Aí a gente tinha uma parte da rede que a gente tinha MPLS, a gente tinha a tecnologia VPLS aplicado, e aí quando caia na rede de acesso, que era a Stack 3750, né, o 3750 quando ele comunicava com o 6500, ali tinha Spanning Tree, que é só na camada de acesso. Depois dali pra frente era tudo VPLS, não tinha mais Spanning Tree, tá? Aí na hora de plugar a rede velha com a nova, o cara fez um cabo lá, fez duas conexões para ter contingência e usar Spanning Tree, uma porta em forward e uma porta em block, né? Então o que acontece é o seguinte, o root, o cara tinha que deixar na rede dele antiga, né? Obviamente ele não ia migrar o root, ele migra o root e ia recalcular a rede inteira. Então o que acontece? A nossa rede nova é entrar, aquela parte do data center é entrar, mas o root ele ia preservar o root da rede antiga. E depois que migrasse tudo, a gente trazia o root para a rede nova, tá? Mais ou menos isso aqui, ó. A rede do cara, que é a rede antiga, que eu não sei lá o que tem aqui. Tinha dois cabos da rede antiga dele. Aí eu tinha dois 6500, mas isso aqui é VSS, né, que eu expliquei numa passada, até como se fosse um só, tá? Só que aqui, isso aqui entrava em switches distintos, então dava para fazer port channel, né? Isso aqui era switch distinto, aqui não tinha nenhum tipo de TVSS, nenhum tipo de root, tinha ser Ethernet, não tinha nada, então tinha que ser Spanning Tree, tá? Aí uma porta tinha que ficar em forward e uma porta em block, né? Ter contingência. Só que o root estava aqui, obviamente, né? Aí eu dou risada dessas coisas, né? Porque eu só tô vendo acontecer a merda, vamos dizer, vai dar merda. Os caras não querem ouvir, né? Porque não tava fazendo, essa parte do projeto não tava comigo, tava com outra equipe. Legal. E aqui os caras colocando MSTP. Tá? Aí o Spanning Tree morria aqui, daqui pra trás, né? Que era a rede nova. Aí já tinha tudo MPLS aqui, VPLS, tudo novo. Tá? Então só tinha Spanning Tree nessa partezinha aqui, porque aqui também tinha rede de acesso aqui, alguns 750 em stack. Mas o Spanning Tree era mais para fail safe, né? Porque o stack é o conceito de você ter um multi-chassis Ethernet, como o VSS também, só que é como se fosse uma interface só, né? Tá? Port channel aqui. É mais como uma segurança que se port channel der pau, aí a porta vai trabalhar com um modo standalone, individual, é uma porta entra em block, né, para não dar loop na rede. Então, teoricamente, nem precisava de Spanning Tree, tá? Aí, legal. Aí os caras se esquecem dessa porra desse detalhe, né? Que o root, quando você coloca Cisco MSTP, o root tem que estar aqui, é obrigatório. Isso é um requisito. A Cisco não suporta você colocar MSTP interoperando com isso aqui, que isso aqui era PBSP. E o root fica aqui, não pode, não pode. Na hora que ele recebe uma BPDU aqui melhor que a BPDU dele, ele coloca a porta em error disable na hora, e dá um erro lá.
Dá um erro lá, dá um log lá falando que o root não está no domínio MSTP. Tá? Aí na primeira janela foi subir, a primeira coisa que deu foi pau, né? Subiu, a porta foi para o erro disable. Aí os caras vão lá, shut no shut. Esse é uma BPDU, erro disable. Shut no shut, BPDU, erro disable. E não ia, eu falei, mas não vai por causa disso, não vai mesmo. Aí qual foi o workaround? Tira MSTP, coloca Rapid Spanning Tree. Porque assim, não tinha como tirar o root daqui, isso era impossível, porque aqui não tinha um switch, tinha milhões de switches aqui. Eu não podia mexer no root da rede do cara, entendeu? A solução era, eu podia levar o root pra cá, né? Mas se eu levasse o root pra cá, ia fazer um monte de recálculo aqui na rede antiga. E assim, ia ser kamikaze, ia ser suicídio, né? Porque isso aqui não era a nossa responsabilidade, essa parte da rede. Então eu não podia dar uma solução pro cara que eu ia influenciar na topologia da rede dele. Se eu fizesse isso, eu ia ter que assumir a responsabilidade daqui. Isso aqui é uma bagunça, né? Isso aqui é uma rede que eu não sei nem como é que tá lá. Nossa responsabilidade morre aqui, né? Isso aqui é uma divisão de rede. Aqui a gente é responsável até entregar o projeto inteiro. E aqui é responsabilidade do cliente lá. Não tem nada a ver com isso. E nem quero também ser responsável, porque eu não sei nem... Isso aí é uma bagunça. Né? Aí o que a gente fez foi isso. Na meio da janela trocou para Rapid Spanning Tree. Aí subiu. Né? É uma porta... Porque aí não tem essa restrição de o root tem que estar na rede MSTP. E aí foi. Então isso que eu falo, Spanning Tree é uma coisa que você tem que se atentar a muitos detalhes, né? Muitos detalhes. Tá? Senão... Isso é um exemplo prático, né, de um detalhe, que é uma linha aqui, todo documento da Cisco fala sobre isso, está documentado lá nas linhas pequenininhas lá, mas está documentado. E ninguém se atenta, né? O cara, quando vai fazer um projeto, o cara nunca se atenta a esses detalhes. O cara olha, não, vamos pôr aqui, não sei o que, a gente põe um root lá e tal. Aí que sobe, nada funciona. Bom, e aí por último, a gente tem dois slides de referência que são custos de interfaces, tá? Quando a gente trabalha com o Rapid no MSTP, a gente tem um conceito novo. Também esse conceito, pessoal, se aplica para as versões antigas, a Cisco desenvolveu. O que acontece? O custo da interface, o FCost na BPDU, a gente tem o campo lá de custo, né? É um campo de 16 bits. Só que, conforme o tempo foi passando, né? O que acontece? As interfaces foram cada vez mais se desenvolvendo, 10 MB, 100 MB, 1 GB, assim vai, né? E a escala não podia ser mudada, né? Então a escala aqui, eu lembro que era 19, a escala normal, né? Sem ser esse novo tipo de métrica que tem 32 bits, tá? Era 32 aqui, aí aqui caía para 4, aqui caía para 2, e aqui acho que já era 1 ou 0, no 100 GB. Então quer dizer, você não tem mais espaço, se inventar uma interface de 200 GB aqui, vai ser a mesma coisa que é 1, você não pode pôr 0, 400 GB vai ser 1, tudo 1. Aí você perde o quê? Opa, 200 GB é o dobro de 100, mas o custo é o mesmo, você perde dinheiro de tráfego. Tá? Então o que acontece? Foi desenvolvido uma nova tipo de BPDU que agora tem 32 bits, tá? E aí quando desenvolveu essa BPDU colocaram valores maiores, obviamente, né? Para você ter folga para crescer, conforme vai desenvolvendo novas interfaces tem folgas. Então no MSTP ele já usa esse novo conceito que chama de Spanning Tree Path Cost Long. O padrão chama short, que é essa escala menor aí, e o novo chama long. O MSTP já vem com long ativar. Você coloca o MSTP no switch, ele ativa esse long aqui, tá? É padrão. Porque MSTP normalmente é usado para service provider, tem muita interface de grande porte, de grande velocidade, eu coloco o long. Mas se você pode, o Rapid Spanning Tree PVST usa o short, mas você pode ir lá e mudar. Tem um comando que você muda, ele começa a usar o long, aí ele usa essa escala aqui, tá? Mas por padrão é PVST e Rapid Spanning Tree, como para a rede de Enterprise você não tem normalmente 100 GB no seu campus, né? Tá? O Rapid e o PVST você não tem, então quer dizer, o Rapid e o STP você usa short.
por padrão, mas você pode ir lá e mudar, tá? Por exemplo, Data Center, né? Data Center normalmente usa Rapid Spanning Tree e você tem interface de calibre grande, calibre de 100 GB, 40 GB. Então, a melhor prática diz que você tem que mudar para long. Tá? Isso é uma dica aí para quem trabalha com Data Center, tá? Para você ter folga, mas obviamente se você mudar, você tem que mudar na rede inteira, né? Você não vai mudar num switch só, não mudar no resto, que aí vai ficar tudo discrepante, né? Um switch considera a interface de 1 GB como 20 mil e o outro considera como 4. Nossa, que diferença, né? 4 para 20 mil. Sua engenharia de tráfego vai para o espaço na hora, né? Então você vai mudar, muda em tudo. É a mesma coisa do SPF Reference Bandwidth, né? Você mudou em um, muda em todos, senão você vai gerar loop na sua rede. Tá? Bom, é isso, pessoal. Esse é o último slide. Ah, tem mais um slidezinho aqui. Slide é mais para referência, tá? Porque é o seguinte. É bom a gente saber isso aqui, ó, esses nomes aqui, tá? Porque, como sempre, a Cisco desenvolve o standard, desenvolve a tecnologia. A Cisco começou com essa ideia de MST, tá? Ela desenvolveu lá o MST padrão Cisco, que chama pré-standard. Aí veio um movimento de mercado, veio o concorrente, veio um monte de gente, vai lá e faz o standard, vai triple. Só que quando era o pré-standard, tinha esses nomes aqui, tá? ST Regional Root é uma ST Master, e assim vai. Então, às vezes, você está trabalhando no switch Cisco, você não vê esse nome aqui. Você vê isso aqui. Tá? Então, é bom você saber os dois nomes. Tá? É bom decorar para a prova, porque ele pode jogar na prova um ST Master, né, em vez de jogar ST Regional Root.